Olá, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será o sistema de capitanias hereditárias. E então, preparados? Vamos lá. Muito bem, pessoal. O rei de Portugal falou: olha, fundamos São Vicente, iniciamos a lavoura canavieira, a pecuária. Só que o Brasil é muito maior que São Vicente. São Vicente é um grão de areia, um território brasileiro tão gigantesco. E, de fato, o tamanho do Brasil é continental aos olhos de Portugal. O Brasil, do ponto de vista territorial, é 30 vezes maior do que a metrópole portuguesa. E isso apresenta um segundo problema para Portugal. O Brasil é muito grande e Portugal não tem recursos financeiros, o Estado português não tem dinheiro para explorar, para defender, para colonizar um território 30 vezes maior. Bom, então o que fazer? Olha, vamos transferir este ônus, essa obrigação, para quem tem dinheiro. Então, vamos, a grosso modo, privatizar, entre aspas, o Brasil. De que maneira? Vamos dividir o Brasil em 15 faixas e delegar a administração dessas faixas, a gerência, a direção, o direito de posse dessas faixas para a iniciativa particular. É daí que a gente pode fazer um paralelo com privatização. O Brasil é meu, é do Estado, é da coroa, mas a coroa está, entre aspas, privatizando o Brasil no sentido da gestão. Eu estou delegando para a iniciativa particular portuguesa o direito de gerenciar, o direito de administrar, o direito de dirigir o Brasil. Então, a iniciativa privada é convidada a dirigir, gerenciar, administrar o Brasil. O Brasil continua como propriedade da coroa, mas a coroa transfere para a iniciativa privada o direito de posse, de gerência, de direção. Então, dividimos o Brasil em 15 faixas e delegamos o direito de administração para a iniciativa privada. Esses privados, esses particulares, nós vamos chamá-los de capitães donatários, porque é assim que essas faixas foram nomeadas, capitanias hereditárias ou donatárias. Ou seja, nas donatárias, nas capitanias hereditárias, o capitão donatário é um representante da iniciativa particular. Ele vem para o Brasil munido com dois documentos. Primeiramente, a carta de doação e, paralelamente, a carta de foral. Na carta de doação, pessoal, assinada by the king, assinada pelo rei, o capitão donatário, esse representante da iniciativa particular, que geralmente é um militar do exército ou um representante da pequena nobreza, aquele nobre que não tem muitas posses em Portugal, topa vir para o Brasil, tá? Porque o Brasil tem muita terra, nobre gosta muito de terra, então você tem representantes da pequena nobreza e também do exército português que virão como capitães donatários. Muito bem, pessoal. Esses capitães donatários, eles chegam ao Brasil com essa carta de doação. Pela carta de doação, o rei de Portugal transfere para o capitão donatário o direito de posse. Então, eu oficializo a posse de uma faixa para você. Suponhamos que o Samuel seja o capitão donatário, que veio lá da Europa para explorar a faixa de Porto Seguro. Beleza. Então, o Samuel, você vai ter o direito de gerenciar a faixa de Porto Seguro. Localizou aqui, ó, Porto Seguro. Você terá direito de administrar a faixa de Porto Seguro. Mas o Samuel,
a faixa é minha, é propriedade do rei. O que eu deleguei para você foi o direito de posse. E é isso que assegura a carta de doação. O rei me doou a faixa de Porto Seguro, mas apenas enquanto posse. Beleza? Então você tem o direito de posse, mas a propriedade ainda é do rei. Se o rei quiser te tomar essa posse, ele toma. Beleza? Bom, paralelamente, o Samuel também traz consigo um outro documento chamado Carta Foral. Pelo foral, eu tenho os direitos e os deveres do Samuel aqui no Brasil. Então, para tirar o Samuel lá da sociedade portuguesa, do conforto europeu, e trazer o Samuel para uma terra selvagem, para uma terra desconhecida, como é a terra brasileira, eu tenho que oferecer muitos benefícios para o Samuel. Pessoal, não é qualquer europeu que vai deixar o conforto, a tecnologia da Europa para vir morar no Brasil, distante, sem nenhuma tecnologia europeia, sem nenhum conforto. Pode ser muito bonito, mas não tem conforto. É uma terra selvagem aos olhos dos europeus. Então, para atrair os portugueses, o rei, ele abre mão de muitos benefícios. E esses benefícios, esses direitos, estão assegurados no foral. Então, no foral, eu ofereço para o Samuel, primeiramente, o direito de posse por herança. Pessoal, qual que é o nome do sistema? Capitanias hereditárias. Qual que é o benefício que já está embutido no próprio nome do sistema? A hereditariedade. O direito de posse por herança. Muito bem. Além do direito de posse por herança, o capitão donatário também tem um outro direito, que é o direito de criar leis. Começou a ficar bacana. Eu posso criar a lei que eu quiser. Samuel, supremo juiz da sua faixa. Então, Samuel, além de ser o administrador da faixa, é também o supremo juiz. Ele tem o direito de criar a lei que ele quiser. Além de criar a lei que ele quiser, ele também tem o direito de criar quaisquer impostos. Você pode criar e cobrar impostos, mas você vai cobrar imposto de quem? Se não tem contribuinte no território do Brasil. Você tem índios, mas os índios não recebem dinheiro para pagar imposto. O índio desconhece esse sistema monetarista, capitalista. Então, aí aparece um quarto direito. Além da posse por herança, além do direito de criar leis, além do direito de criar impostos, você tem um quarto direito, que é o direito de doar sesmaria. O que é a sesmaria? Sesmaria, pessoal, é o lote de terra. É com esse lote de terra que você vai atrair portugueses para a sua faixa. Quanto mais lotes de terra você conceder, mais humanamente ocupada vai ficar a sua faixa. Quanto mais ocupada, mais explorada. Quanto mais explorada, mais enriquecida fica a sua faixa. Quanto mais enriquecida, mais impostos você pode cobrar. Aí você vai se dar bem. Então, para o Samuel atrair contribuintes de Portugal para o Brasil, atrair colonizadores, porque é isso que você precisa nesse momento, colonizar, você vai usar como chamarisco a sesmaria. Pessoal, o que é uma sesmaria? É um latifúndio. Português nenhum vem para o Brasil se não receber latifúndio. O latifúndio, chamado sesmaria, ele tem geralmente 3 léguas quadradas. Uma légua corresponde a 6 quilômetros. 3 léguas, 18 quilômetros. Pessoal, imagine a fazenda do Samuel. A fazenda do Samuel tem 18 quilômetros de porteira por 18 quilômetros de profundidade. Isso é o latifúndio. Infelizmente, pessoal, a estrutura agrária do Brasil
ela foi construída a partir do latifúndio até hoje. São muitas terras, e terras excelentes, terras boas, terras férteis, nas mãos de uma minoria. Essa disparidade, essa concentração da riqueza, que até hoje é presente, infelizmente, no Brasil, começou com o sistema de sesmarias, a doação das sesmarias. O Brasil passou a ser ocupado por causa dessa possibilidade de você se enriquecer através do latifúndio, o latifúndio açucareiro. Muito bem, pessoal. Recordando e aprofundando aquilo que nós já analisamos sobre o sistema de capitanias. O gigantismo territorial e a ausência de recursos por parte do Estado levaram Portugal a estabelecer no Brasil o sistema de capitanias hereditárias, experimentado já nas ilhas do Atlântico, de Açores e de Cabo Verde, transferindo para a iniciativa particular o ônus e a responsabilidade do processo de colonização. Juridicamente, o sistema foi regido pela Carta de Doação, que assegurava o direito de posse da faixa territorial, e pelo Foral, que estabelecia os direitos e os deveres do capitão. Entre os benefícios assegurados, além dos direitos de criar vilas e doar sesmarias, além do direito de praticar a justiça, além do direito de criar e arrecadar impostos, o foral assegurava ao capitão donatário também o direito de escravizar índios, a aquisição particular de uma sesmaria de 10 léguas, a redízima das rendas arrecadadas pertencentes à coroa, a vintena do lucro da madeira pau-brasil e a dízima do quinto real sobre metais preciosos arrecadados em sua faixa. Por sua vez, podemos destacar como principais deveres do capitão a administração e a defesa da sua respectiva faixa com seus próprios recursos, além do incentivo à expansão da fé católica. Além desses deveres, o pagamento também de impostos, definidos em 20% sobre o valor da madeira pau-brasil e dos metais preciosos, e a dízima sobre os produtos do mar e demais atividades econômicas. Por fim, vale lembrar que, do ponto de vista político, a ausência de um representante oficial do Estado português na condução da gerência do território, bem como o natural isolamento dos capitães donatários em suas respectivas faixas, reforçaram no espaço colonial o processo de descentralização do poder neste momento. Muito bem. Desse sistema, pessoal, duas faixas prosperaram: São Vicente e Pernambuco. Pernambuco e São Vicente prosperaram, pessoal, porque os seus respectivos capitães donatários não pensaram duas vezes, investiram na lavoura canavieira, aproveitando-se do clima quente, do solo fértil do Brasil, vão investir na lavoura canavieira. Trouxeram mais capitais. Aqui vale lembrar, pessoal, que São Vicente foi a capitania oferecida pelo rei de Portugal ao Martim Afonso de Souza. Então, Martim Afonso de Souza, ele já trouxe recursos para inaugurar a lavoura canavieira. Então, a capitania dele se deu bem, porque ele tinha mais recursos para investir na lavoura canavieira. Pernambuco, Duarte Coelho é o capitão donatário de Pernambuco, também trouxe grandes recursos e com esses recursos ele investiu também na lavoura canavieira. Então, São Vicente e Pernambuco se deram bem porque os dois capitães donatários trouxeram recursos satisfatórios e canalizaram bem esses recursos para a lavoura canavieira. As outras faixas, pessoal, não trouxeram tantos recursos assim. Muitos capitães não vieram com os recursos suficientes para investir na lavoura canavieira. Por isso tiveram dificuldades em garantir um certo progresso para suas faixas. Tiveram problemas também com os índios, porque os brancos, quando chegam, querem roubar, e roubaram simplesmente as terras dos povos nativos que aqui se encontravam. Quer dizer, o índio vai ser vítima da ação militar do branco. Então tem muita guerra entre brancos e índios.
na disputa das terras férteis, né, das terras nativas, o branco expulsando o índio. Então, tem conflitos, tem dificuldade de comunicação, tem falta de recursos. A maioria dos donatários não encontrou uma realidade tão favorável, mas principalmente porque não trouxeram tantos recursos para investir na lavoura. E a lavoura, pessoal, exige, sim, muitos recursos, principalmente a lavoura canavieira. Abrir um engenho, pessoal, é quase abrir um poço de petróleo, tá? Você tem que ter capital para investir na construção do engenho. O engenho não é barato. Eu tenho que ter capital para comprar escravos, quer dizer, os portugueses optaram pela escravidão, né? Primeiramente sobre o índio, logicamente o índio reage, posteriormente eles vão trazer negros escravizados da África, sob o sistema de coerção, de violência, lógico que o negro também reage. Para construir um engenho, você tem que ter muito dinheiro. Dinheiro para organizar a fazenda, para comprar o maquinário do engenho, para comprar os escravos, os negros escravizados, etc. Bom, então, nesse sentido, São Vicente e Pernambuco são duas capitanias que tinham esse recurso e se deram bem. Com o passar do tempo, Pernambuco vai desbancar São Vicente, porque Pernambuco, de fato, está mais próximo da Europa e a proximidade faz com que o açúcar de Pernambuco seja mais adquirido do que o açúcar de São Vicente. Isso vai acontecer de fato. São Vicente começou muito bem, mas não conseguiu bancar a concorrência com os pernambucanos. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre o sistema de capitanias hereditárias. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar o sistema de governo geral. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.